Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre política de segurança dentro da empresa, né? O que seria isso, né? São principalmente o pessoal que é contratado e vai ter acesso, vai trabalhar com o computador, ele tem que seguir uma série de regras, né? E, e nesse documento vai ser explicado isso. Quem passa essas regras normalmente é o pessoal do RH, né? O pessoal do RH que vai apresentar esse documento para o cara que está sendo admitido, ele vai ler, né, vai ter que assinar concordando, e também, se ele infringir alguma dessas regras, vai ter sanções. Pode ser chamar atenção, tomar advertência e até ser mandado embora. Né? Então é importante isso, né? Esse documento, para que ele leia e para que vocês esclareçam, né, alguma dúvida que possa ter. E dessa forma a pessoa já entra sabendo do que ele tem que seguir. Então eu vou apresentar para vocês esse documento. É um padrão, é um modelo, né? A maioria das empresas seguem mais ou menos isso, né? Não difere muito. E a gente vai ler um pouquinho e tentar entender o que é isso, né? Quais são essas regras, que servem não só para o funcionário que está entrando, mas para nós mesmos, que já trabalhamos na empresa. Né? Então vamos dar uma olhadinha nisso. Bom, o documento está aqui, né? Política de Segurança da Informação. Então, como eu falei, é um modelo. Então, logo no início aqui, vocês vão ver que ele está dizendo que essa política, né, vai ser aplicada a todos os funcionários, né, prestadores de serviço também, né, e incluindo trabalhos executados externamente ou por terceiros, né, que utilizam o ambiente de processamento da companhia, ou seja, que utilizam o computador da companhia, né, que essas informações pertencem à empresa. Então não é só os funcionários, né, que vão ter que seguir essas regras. Se porventura chegar um funcionário aí que vai ficar fazendo trabalho lá, né, 1, 2 horas, não sei, o dia todo, alguns dias, um terceiro, ele vai ter também que seguir essas regras aí, né? Então vamos lá. Bom, seguindo aqui o documento, é dever de todos da empresa, né, considerar a informação como sendo um bem da organização, um dos recursos críticos para a realização do negócio, que possui grande valor para a empresa e deve ser tratada profissionalmente. Então, o que isso quer dizer? A empresa, obviamente, ela tem projetos, né? Uma empresa, por exemplo, uma indústria vai ter lá projetos de lançamento, e isso é escondido, né, dos seus concorrentes. Então, alguma informação que é confidencial não pode vazar, né? Então, essas informações não pode, por exemplo, ter acesso por qualquer um, né? Então, a gente vai, conforme aqui, vamos seguir aqui o documento, a gente vai ter alguns bloqueios, né? Então, por exemplo, uma informação de uma área onde a confidencialidade da informação, relatórios, por exemplo, né, gerados conforme a tabela abaixo. Então a gente vai ter lá uma informação pública, obviamente que todo mundo pode saber, interna, ou seja, só o pessoal da empresa, o pessoal ali que trabalha, confidencial, aí algumas pessoas só podem ter acesso a esses documentos, e restrita seria realmente pessoas de cargos, né, diretor para cima, né, bem restrito mesmo. Então, aqui ele está explicando, né, o que é cada um, né. Vamos lá. Dados pessoais de funcionários. A empresa se compromete a não acumular ou manter intencionalmente dados pessoais de funcionários, além daqueles relevantes na condição do seu negócio. Então, lógico, a empresa, por exemplo, não pode vender os dados do funcionário para empresas de vendas, por exemplo. Né, como estava querendo agora, nos últimos tempos aí, o WhatsApp estava querendo vender, expor, né, os dados de todo mundo para que
cada um recebesse propaganda do que mais gosta e tal. Então a empresa não pode disponibilizar esses dados. Então existem regras para nós e existem regras também para a empresa, né? Então todos os dados serão considerados confidenciais, né? Nossos, né? Então é uma responsabilidade da empresa que isso seja guardado. Dados pessoais de funcionários não serão transferidos para terceiro, exceto quando exigido pelo nosso negócio, né? Então, o que eu acabei de falar, eles não podem nem vender e nem, a não ser que for uma coisa que, por exemplo, vai melhorar, digamos assim. Vou dar um exemplo assim, por exemplo, eu tenho um funcionário que ele é pós-graduado nisso, aquilo, fez na faculdade e tal. Então, isso melhora o quê? A imagem da empresa. Então eu posso divulgar um funcionário meu, tem um diploma assim, assado, né, para mostrar a qualidade dos meus funcionários. Então isso é uma coisa, né. Agora eu não posso falar, meu funcionário gosta de todo final de semana acampar, gosta de ir para Santos, coisas desse tipo, né. Então são dados que a empresa tem que garantir que não sejam expostos. Bom, programas ilegais. Bom, isso aí todo mundo sabe, mas não custa a gente falar um pouquinho. É terminantemente proibido o uso de programas ilegais, piratas, na empresa. O usuário não pode, em hipótese alguma, instalar nenhum tipo de software, né, dentro do computador da empresa. Periodicamente, o pessoal da informática vai fazer essa verificação, né, nos computadores para garantir que isso não aconteça. Agora, por que existe essa norma, né? A gente em casa, obviamente, vai lá e baixa, até, às vezes até um Office, um Word lá, um Excel, que seja, pirata, porque ninguém vai vir na nossa casa, né, pegar a gente nisso daí, multar a gente, melhor falando, né? Dificilmente vai ocorrer isso. Mas as empresas, vira e mexe, são auditadas. O que é isso? Chega a fiscais, por exemplo, da Adobe, da Microsoft, e vai ver se tem lá softwares instalados ilegalmente, né? E vamos supor que vai lá uma Microsoft e descubra que tem lá um software pirata. A multa, para vocês terem uma ideia, é 3.000 vezes o valor do software. Então vamos supor que o meu software custe, R$ 1.000, um exemplo, né? Imagine fazer R$ 1.000 vezes 3.000 vezes, né? A multa é pesada, né? Então é uma multa que o funcionário não vai pagar, primeiro ele não tem dinheiro, e quem vai arcar com essa despesa vai ser a empresa, que vai ser um prejuízo enorme, né? Então, lógico que o funcionário pode até ser mandado embora, vai ser punido de alguma forma. Então é importante salientar porque o ambiente do trabalho não é igual em casa, né? A gente em casa não tem uma auditoria. E fora esses problemas de vir pessoal de fora, né? No caso, os donos, né, dos softwares, tem também a informática da empresa que vira e mexe, faz uma varredura no sistema e vê lá, o computador de fulano baixou lá um Adobe, que não pode, né? Então já vai lá e já pode sofrer uma repressão, né, uma advertência. Então é importante ter esse tipo de consciência, né, dentro de uma empresa. Bom, outra coisa muito importante, né, seriam as senhas, né? Então quando o usuário entra na empresa, ele normalmente recebe uma senha provisória, né, que ele vai trocar no seu primeiro acesso, né? E vai ser exigido lá uma série de regras, por exemplo, como diz aqui, no mínimo 8 caracteres, alguns pedem alguns maiúscula e minúscula, misturado com letra, número, enfim. Ele vai ter que montar uma senha, né, para que seja só dele. Por que o que acontece muito às vezes dentro de uma empresa é que um funcionário passa a senha dele para um amigo, um colega, por algum motivo, né? E isso não pode acontecer. Por quê? Não vamos nem dizer que o seu colega seja de má fé, digamos assim, né? Porque ele pode acessar um e-mail seu, pode, sei lá, mexer numa planilha sua, enfim, pode
bagunçar e quem vai tomar o pato é você. Então vamos supor que você passa a senha do seu colega, né, ele entra com a sua senha e ele acessa algum site, digamos, pornô, um exemplo. Nem é na maldade, digamos assim, ele tentou lá acessar, não conseguiu. Mas isso daí ficou gravado. Então quem vai ser chamado, né, advertência, vai ser ele e não o colega dele. Então, essa coisa de passar a senha para um amigo é muito complicado. Né? O que ele fala aqui embaixo é aqui, por exemplo, quando alguém, né, sai de férias, um exemplo, né? Então ele vai indicar, vai falar com o pessoal da informática, quem vai ser o substituto, porque algumas pessoas às vezes têm que no caso aqui que ele está dando exemplo, né, de pedidos de compra, solicitações, etc. Então, por exemplo, quem fazia o pedido de compra era fulano, que assinava. Agora o ciclano é que vai assinar para fazer pedido de compra, né? Então vai ser liberado para o cara que ficou no lugar. E não que o cara vai receber a senha do outro que está de férias, não é isso, né? Na verdade, ele vai poder fazer a função do outro, mas com o seu login e senha, com o seu usuário e senha, né? Então, só para vocês entenderem que é muito importante isso. Compartilhamento de pastas e dados, né? É obrigatório que os usuários rever periodicamente todos os compartilhamentos existentes nas suas estações de trabalho e garantir que dados considerados confidenciais, né, ou restritos não estejam disponíveis e acessos indevidos. O que seria isso? Normalmente, quando você entra numa empresa, você vai ter acesso a um determinado local da rede, né? A gente chama uma pasta da rede. E nessa pasta vai conter informações suas, né? Mas fora isso, você vai ter informações não de outras pessoas, mas dentro do setor que você trabalha. Então, por exemplo, você trabalha no RH. Você tem sua pasta pessoal e tem uma pasta lá chamada comum, né? Nessa pasta comum, todo mundo do RH, só do RH, vai ter acesso, né? Então, uma planilha que é dividida com os colegas, né, que vocês vão preenchendo juntamente, tudo bem, o seu amigo pode ter acesso, você, fulano, ciclano. Então, todo mundo que é do departamento, ele tem acesso a essa pasta, né, dentro do comum. Agora, vai ter documentos que só você vai ter acesso. Os outros não precisam, né, ter acesso a isso. Então, você vai manter esse documento na sua pasta, digamos assim, pessoal, né? Então, para que ninguém possa ver aquele documento que é confidencial. Então, é importante a pessoa entender como funciona, né, dentro de uma empresa, essa parte de segurança, né? Porque, vamos colocar assim, vamos traduzir. É que nem no WhatsApp, você jogou lá no grupo, todo mundo fica sabendo, né? Então, o comum seria isso. Você pegou, jogou uma informação lá na pasta comum, né? Todo mundo do setor fica sabendo. O que ficar na sua pasta, não, ninguém pode ter acesso. Mas o que ele fala aqui é obrigação, né, periodicamente verificar os compartilhamentos, né, se estão realmente sendo garantido a confidencialidade e também seja restrito. Ou seja, se algum colega seu, porventura, verificar e ver, ter acesso a um documento seu que estava na sua área, né, pessoal, você pode questionar o pessoal da informática. Peraí, estava na minha área, como é que fulano teve acesso a esse documento, né? Então é importante você ficar atento a isso, porque senão pode cair a culpa em cima de você, né? Cópia de segurança, backup do sistema integrado de servidores de rede. Bom, aqui ele está dizendo o quê? Que se você tem um documento que é importante para você, você tem que salvar no seu computador, né, no seu HD, mas é importante também que você salve na rede, né, uma pasta dentro da rede, que geralmente o pessoal da informática passa para você. Por quê? Toda noite é feito um backup, né, dessas pastas aí, que sobe em fita, é guardado em fita, né. Porventura, se, sei lá, se o seu computador dá um pau, você perde o HD, né, você vai perder todas as informações. Eu que trabalho na parte de suporte, às vezes um usuário, né, liga para mim,
eu perdi um documento assim, tal, tal, e aí eu pergunto, tava na rede? Não, não tava, tá no meu computador. Eu falo, então não posso fazer nada. Por quê? Porque não salvou em fita, não salvou em lugar nenhum. Como que eu vou ter essa informação que você quer se não tá nas minhas fitas, né, comigo? E perdeu, infelizmente perdeu. E ele nem pode botar a culpa na gente, né, no pessoal da informática, porque no caso aí é um erro dele, né? Ele quis que ninguém tivesse acesso ao documento, nem mesmo ficou com medo de jogar na rede, alguém visse, e infelizmente perdeu, né? Então é importante você deixar o que é importante, principalmente aquilo que você não pode perder. Se for um documento besta, que não tem tanta importância, tudo bem, mas se for uma coisa muito importante, você jogar na pasta de rede. Porque se amanhã perder e não tiver como restaurar, a culpa é o pessoal da informática, né? Não vai ser mais a culpa de você. Então isso também é muito importante. Bom, admissão e demissão de funcionários temporários, estagiários, essa parte seria bem direcionada a vocês do RH. Então vamos ler aqui com atenção. Setor de recrutamento de seleção, pessoal da companhia, deverá informar ao setor da informática toda e qualquer movimentação de temporário, estagiários, admissão e demissão de um funcionário, né? Para que os mesmos possam ser cadastrados ou excluídos, no caso de demissão, no sistema da companhia. Por que isso é importante? Principalmente você mandou o cara embora, né? Um exemplo. Mas ele continua tendo acesso às pastas que ele tinha, né? Quem me garante que ele não consiga da casa dele entrar lá no sistema, se ele tem as senhas, tem acesso e acessar um documento importante e, sei lá, deletar, né? Então é importante que isso seja comunicado, né, ao pessoal da informática, o RH, para que ele seja deletado do sistema, ou seja, ele não vou nem falar muda a senha, ele não vai ter mais acesso a nada, simplesmente vai dar a senha inválida e acabou, né? Não é questão de mudar. Isso no caso de demissão. No caso de admissão, você vai ter que fazer também um processo contrário, vai ter que criar o pessoal da informática vai ter que criar um usuário, dar uma senha temporária, no caso se ele tiver acesso ao e-mail, criar um e-mail para ele, dar uma pasta, né, para ele, qual a pasta que ele vai acessar, né? Então tudo isso quem faz? É o pessoal da informática, mas eles não são adivinhos. Então quem vai passar essas informações, fulano de tal, nome de tal, vai começar a trabalhar dia tal, ele precisa ter acesso a essa e aquela pasta, né, dentro da rede, e vai ter e-mail, não vai, né, porque não é todo mundo que tem e-mail, né? Enfim, falar tudo o que é necessário para o pessoal da informática poder né, deixar tudo disponível, e isso a um funcionário que acabou de entrar, né? Vamos ver aqui, ó. No caso também de temporário, estagiários, deverá também ser informado o tempo, né, que ele prestará o serviço à companhia. Então, por exemplo, olha, o cara vai ter acesso durante uma semana. Tá? Passou essa semana, acabou o acesso do cara, né? Mas ele precisa ficar mais uma semana. Tudo bem, renova esse acesso do cara por uma semana. Quem faz isso também é o pessoal da informática, né? Que mais falamos aqui? Atividade relacionada ao sistema. Bom, no caso de demissão, né, como eu já acabei de falar agora, tem que ser falado com o pessoal da informática para que ele seja excluído do sistema, né? O que mais temos aqui? Bom, nenhum funcionário, estagiário ou temporário poderá ser contratado sem ter expressamente concordado com essa política. Então é o que eu acabei de falar, né, inicialmente para vocês. Tudo isso que a gente está falando aqui, ele vai ter que ficar ciente e vai ter que assinar, né? Então isso é muito importante. Outro ponto importante, né? Até agora a gente falou de admissão, demissão, temporários, transferência de funcionário, né? Então quando um funcionário for promovido, por exemplo, transferido para uma outra gerência, né, um outro setor, logicamente que ele vai ter um cargo diferente, salário diferente. Então tudo isso deverá ser comunicado também ao pessoal da informática. Por quê? Essa alteração, por exemplo, vamos supor que o cara era
da contabilidade. Então ele tinha acesso a todas aquelas pastas lá da contabilidade. Bom, agora ele não é mais da contabilidade, ele virou um vendedor, um exemplo. Então aquelas acesso que ele tinha àquelas pastas, né, não tem mais necessidade. Então vai ser retirado o acesso dele àquelas pastas e vai ter acesso para quem é vendedor, né? As pastas que o pessoal de vendas usa. Então quem informa isso? Mais uma vez, o RH. Mas o RH não vai fazer isso, ele vai ter que informar para quem? Para o pessoal da informática, poder fazer essa alteração, né? De pastas, né? Ele pode até continuar com o login dele, sem, não tem problema. Mas ele vai ter que... O ambiente de trabalho dele vai ser diferente. Até acesso a gente está falando aqui em níveis de pastas, né? Até agora eu falei de documentos. Para vocês terem uma ideia, cada setor tem os programas também que ele pode acessar, né? Então, por exemplo, ele acessava um programa de contabilidade para fazer cálculo, um exemplo. Ele não precisa mais acessar esse programa, né? Ele virou vendedor, então ele precisa agora acessar o quê? Um programa que mostra os produtos, as vendas que ele fez no mês, quanto custa o produto, enfim. É um ambiente totalmente diferente. Então ele precisa mudar dentro da empresa, ele não vai mudar só de departamento, só digamos assim, de local físico. Ele vai mudar, tudo que ele acessa vai ser mudado, tanto pasta como programas. Então é importante que o RH também, né, faça essa comunicação ao pessoal da informática. Bom, uso do ambiente de internet, né? Então vamos lá, esse também é muito importante. Então o acesso será autorizado dependendo, né, da função do funcionário, né, das atividades profissionais, né? Então tem sites, né, que contêm informações que agregam o conhecimento do profissional para negócios que devem ser acessados. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, o pessoal ali do RH não pode acessar, por exemplo, Facebook durante o expediente, ok? Beleza, para eles é bloqueado. Mas o pessoal do telemarketing pode. Por quê? Porque eles vão ver dentro das redes sociais, vamos supor, WhatsApp, Facebook, enfim, tudo que é rede social, acessar, porque eles vão ver tendências do mercado, né? O que o consumidor gosta mais de consumir e tudo mais. Então eles têm que estar por dentro disso. Já o pessoal da contabilidade, por exemplo, não precisa disso. Então são sites também, né, que vão ser discriminados, ou seja, uns podem acessar, outros não. Né? Pode até ver aquele comentário, você entra no Facebook, o fulano entra no Facebook, por que eu não posso? Porque não faz parte do seu serviço, do seu trabalho, né? Então é importante também deixar claro isso, né? Para cada setor também vai ter lá qual as páginas que ele pode acessar. Bom, a definição, né? Como diz aqui, quem vai poder acessar seria da direção da companhia, com base na recomendação do supervisor da informática, né? Então, mais ou menos disso dentro que eu falei, conforme a necessidade do pessoal do setor, né, que vai usar a internet. Bom, logicamente que vai ser alguns sites vão ser proibidos, nem precisa falar, sites pornográficos, por exemplo, aí é bloqueado por todo mundo, né? Uma coisa também que o pessoal precisa ter consciência é o seguinte: o cara foi lá, tentou acessar um site pornô, um exemplo, não conseguiu, vai abrir, beleza, tudo bem. Só que isso vai ficar registrado, um log, né? A gente chama de log, onde tudo que você faz fica registrado. Então vai estar lá, fulano de tal dia, tal hora, tentou acessar o site, sei lá, XX, pornô, não sei o que, né? Ele tentou, não acessou. Então ele pode receber uma advertência só por ter tentado, né? Porque foi tentar fazer isso numa hora de trabalho, né? Então tem que tomar muito cuidado. Falar, mas eu não cheguei nem a abrir o site, não vi nada, né? Tá bloqueado. Tá, tudo bem, você não viu porque tá bloqueado, mas você tentou. E isso fica registrado, né? Outra coisa, a mulherada gosta muito, né? De às vezes ver algum fuxico de novela e tal. Isso pode ser, às vezes, ser acessado, por exemplo, algumas empresas deixam,
na hora do almoço. Então, por exemplo, lá da meio-dia a 1 pode acessar. Os homens gostam de ver a parte de esporte, a mulher gosta de ver, sei lá, novela, alguma coisa que interesse, enfim, dentro de uma coisa que é fora do serviço, né? Coisas que não pertencem ao serviço. Tudo bem, mas passado o horário do almoço, aí, novamente é bloqueado esse tipo de site e fica registrado se você tentou, né? Aqui ele está dizendo que mais aqui, ações que possam infringir direitos autorais, marca, licença e outros, patentes de terceiros. Bom, aqui ele está falando num caso de você roubar uma ideia de alguém, digamos assim, de uma outra empresa e passar para a sua, né? Mas aí já não, a gente está fugindo um pouco da parte de informática, né? Aí já seria um plágio, né? Direitos autorais, né? No caso, que vamos vai mais a fundo a isso. Aqui embaixo ele vai falar aqui de estações de rádio, né? Você vai ficar escutando rádio, como eu já falei, pornográfico, atividades ilegais, sites preconceituosos, assuntos relacionados a assuntos que não são relacionados à empresa, né? Como já falamos. Que mais? Deixa eu ver aqui. Promova discussão pública, né? Que não é autorizada pela diretoria. E distribuição de informação de nível confidencial, né? E transferência de download de arquivos ou programas ilegais. Como a gente já falou também, não pode baixar nenhum programa, né, no seu computador e tentar instalar, né? Então, algumas dicas aí para o pessoal ficar atento. Vamos falar um pouquinho sobre o correio eletrônico também, né? Como eu falei no início, algumas pessoas vão receber, né, um e-mail da empresa, né? Mas você também vai ter que, digamos assim, maneirar. Você vai falar você vai mandar e receber e-mails de assuntos referentes à empresa, né? Assuntos da empresa. E para você ter, não, mas eu tenho meu e-mail particular, que eu recebo, sei lá, promoções, eu tenho meus interesses, sei lá, de escola, enfim, todo mundo tem, né, seus e-mails particulares. Esses e-mails particulares normalmente não podem ser acessados dentro da empresa. Você vai acessar o e-mail da empresa e vai tratar de assuntos, né, da empresa. Então você não pode, por exemplo, eu tenho um e-mail lá no Gmail, né? Eu vou lá, eu abro e tal. Normalmente é até bloqueado, mas vamos supor que eu abro lá, vai ter propaganda, vai ter coisas suas pessoais, que não está dentro do seu horário de serviço, né? Então também é uma coisa que. E isso fica também gravado. Vamos supor que nem sempre o pessoal de TI consegue bloquear tudo, né? Sempre tem uma coisa ou outra que esquece. Mas, como eu falei para vocês, isso fica sempre tudo gravado. Não é que, mas poxa, professor, o cara vai olhar o log todo dia? Não, não vai, né? Mas vai que o cara, hoje eu vou olhar o log, né? Cisma de olhar e bem naquele dia você acessou, né, a lei de Murphy. Bem naquele dia você acessou um site que não podia, ele vê lá seu nome e já vai falar com o seu chefe, com o seu gerente, aí pode dar uma advertência, dependendo, né, caso até uma demissão, enfim. É bom evitar esse tipo de coisa, né? E então, no caso do e-mail, a gente só acessar realmente o necessário dentro da empresa. Obviamente que hoje em dia, né, todo mundo tem no celular, pode acessar pelo celular, apesar de as empresas não querem que você use o celular durante o trabalho, mas sempre o pessoal dá um jeitinho, né? Então, eu acho que hoje em dia, realmente não é nem necessário você utilizar tanto internet como e-mail da empresa, porque você tem tudo no celular. Mas se você tiver uma folguinha, você vai lá e olha, né? Então é mais fácil hoje em dia você respeitar ali, até porque se você usa o link da empresa para ver, por exemplo, um vídeo no YouTube, né? Se não tiver bloqueado, isso vai também deixar a rede da empresa mais lenta, né? Então não tem necessidade disso, né? É uma coisa que você está atrapalhando, né? Pode ser uma besteira, você fala, poxa, mas eu acessei um vídeo, isso vai atrapalhar a empresa?
Se um acessar, não, mas se 2, 3, 4, 5, todo mundo acessar ao mesmo tempo, começa a ficar lento, né? O link da empresa. Então é importante o pessoal respeitar isso daí. Bom, necessidade de novos equipamentos, hardware e aplicativos. Como a gente já falou, você não pode fazer um download e instalar na sua máquina. O que você pode fazer é o seguinte: poxa, minha máquina está lenta, né? Precisa aumentar a memória, ou sei lá, trocar, né? Uma CPU melhor. Eu preciso de um programa X para fazer minhas tarefas. Tudo bem, né? Você não pode fazer, mas você pode chegar e falar para o seu chefe e o pessoal seu chefe vai falar com o pessoal da informática se é possível, né? Se o software que você quer é de graça, não é. Por exemplo, lá onde eu já comentei, onde eu trabalho, a gente usa o LibreOffice em vez de usar o Office. Por quê? Porque o LibreOffice é de graça e o Office tem que pagar, né? Então, alguns que têm necessidade de usar o Office, né? Que trabalha com isso e existe essa necessidade, eles podem ter, mas a maioria não tem, né? Porque a empresa não quer gastar. Então tudo isso tem que ser comunicado à sua gerência, né? A necessidade de um novo aplicativo, ou se for colocado vai para você um AutoCAD, por exemplo, poxa, agora instalou o AutoCAD, beleza, só que a máquina está lenta, só aumentar a memória, né? Ou trocar a máquina. Tudo isso deve ser comunicado à gerência, né? Outra coisa também importante: sistema de telecomunicações, né? Então você tem lá dentro da empresa, cada um recebe um ramal, né? E alguns têm até um código para discar para fora, né? Não só usa o ramal, mas também pode discar para fora. Isso é uma outra coisa também que tem que tomar cuidado. Por quê? No final do mês, né, a empresa recebe uma conta da telefônica. E nessa conta vem discriminado as ligações, né? Então ele vai ver, olha, do ramal tal, o cara ligou lá para saber informações do show de ciclano, né? Então é uma coisa que não tem nada a ver com o seu trabalho, né? E aí eles vão descobrir ali o ramal e, obviamente, vai chegar até você. Então também é importante, hoje em dia todo mundo tem celular, procure usar o celular para fazer ligações, né, particulares e deixar isso também dentro da empresa usando. Porque o que acontece? Se você está ocupando o seu ramal, né, para uma ligação particular, seu ramal está ocupado. E às vezes tem alguém querendo falar com você de um serviço, uma coisa importante, e não pode, porque você está, né, ocupado. Sem falar que a empresa não vai ficar pagando ligações para ninguém. Então essa é outra coisa também, que às vezes a pessoa fala, poxa, eu vou fazer uma ligação, ninguém vai ver, mas tudo fica registrado, né? Então, mais uma coisa também que é importante. Uso de antivírus. Bom, essa parte de antivírus, obviamente, quem é o responsável por isso é o pessoal da informática, né? Que vai instalar em todos os computadores. O que você pode, você como usuário, fazer, né? É informar, né, ao pessoal da informática que apareceu um alerta lá do seu antivírus que um vírus apareceu, né? Tentando entrar lá no seu computador, né? Ou até que meu computador está duplicando pastas, criando arquivos do nada, ou seja, já pegou o vírus. Então você tem que fazer o quê? Informar, né, o pessoal da informática para tentar pegar esse vírus, passar um outro antivírus, porque se esse estava lá não pegou, né? Para que isso seja sanado o problema. Você não pode baixar um outro antivírus, ou, né? Tem que sempre informar o pessoal da informática. Uma coisa também que acontece muito nas empresas e que agora está bloqueado são os pendrives, né? A maioria das empresas fecha o pendrive. Por quê? Você coloca um pendrive, o pendrive está cheio de vírus e passa para o computador. Passa o computador, seu computador está numa rede, né? E da rede vai passando para todo mundo. Então o pessoal evita, assim, lá, por exemplo, no trabalho, o pendrive tem que ser solicitado à chefia, a liberação, né, da USB, ali da entrada do pendrive, para o cara vai copiar alguma coisa que precisa, tira e já fecha de novo. Então tudo isso é perante solicitação, né,
a chefia para liberar. Então, a grosso modo, todo mundo está bloqueado, né? Principalmente por causa desse problema de vírus. Aí vocês vão falar assim, professor, mas não tem já o antivírus para pegar o vírus? Tem, mas vocês sabem que tem vírus que, novo no mercado, por exemplo, que os antivírus não pegam, né? São pragas que propagam assim de uma forma muito rápida, né? E às vezes uma empresa para por causa disso, né? As informações são, principalmente, imagine, você tem lá um antivírus que remove pasta, um exemplo, né? Arquivos confidenciais, enfim, é um transtorno muito grande, pode até parar uma empresa. Então é por isso que é normalmente bloqueado pendrives, e-mails, arquivos .exe também normalmente são bloqueados, né? Para que você não receba um e-mail, um programa, você vai executar, esse programa é um vírus, né? Então, um .exe, quando vem anexado no corpo do e-mail um arquivo .exe, final.exe, que é um programa, né? Ele não consegue executar, ou às vezes nem baixar, né? Normalmente não consegue nem baixar. Fica preso ali, você não consegue baixar esse anexo. O corpo da mensagem vem, mas o anexo que está nele não, né? Justamente por isso, para que não tenha esse problema de vírus. Então as empresas hoje em dia eles tentam de todas as formas cercar, né, essa parte aí de vírus. E aqui penalidades, né? No caso aí você pode ser penalizado, como a gente já falou no início, né, com uma advertência, né, uma suspensão, né, de contrato de trabalho, ou até, como eu já falei, até um processo civil, criminal, enfim, depende da gravidade. Então é uma coisa que é muito importante, né? Como eu falei para vocês, hoje em dia todo mundo tem celular, pode receber e-mail, pode receber mensagem, pode navegar, né, por ele. Então, e tem seu telefone para ligar, então não tem necessidade de usar os equipamentos da empresa, tá? Eu falei um pouco disso. Vamos terminar aqui. Espera que eu já vou voltar aqui. Bom, eu falei, né, sobre isso para vocês do RH, porque alguns podem estar perguntando assim, mas professor, né, tem coisas aí que quem vai decidir é o pessoal da informática e tal, que tem a ver comigo. Tem muito a ver, sim, né? Porque o RH é que passa as informações para o pessoal. Quem vai executar é o pessoal da informática, mas quem vai passar as informações é o pessoal do RH, né? Principalmente aquela parte de quase tudo, não só a parte de admissão, demissão. Por exemplo, esse funcionário foi suspenso por uma semana porque ele quebrou as normas aí, sei lá, acessou um site que não devia, ou abriu um documento que era confidencial, enfim, não importa o motivo. Então ele vai ficar suspenso uma semana. Aí existe o processo inverso, né? Porque aí no caso a informática vai avisar o RH que ele vai ficar suspenso lá uma semana, o RH vai descontar essa uma semana, o cartão de ponto dele pode ser bloqueado, quem faz isso é o RH. Então, o que eu estou tentando passar para vocês é que o RH e a informática, eles trabalham juntos, né? Um passando informação para o outro. Então é importante que o RH conheça não só essas informações, porque eles vão ter que passar para o pessoal principalmente que está entrando, né, todas essas informações, mas também que o RH ele vai ter a grande função de aplicar essas regras, né, quando for necessário. Por exemplo, quem vai dar uma suspensão é o gerente do, do funcionário? Tudo bem, ele que vai colocar a suspensão, o que vai ser, né? Falando em suspensão, pode ser que seja vamos colocar assim, um afastamento da empresa, por exemplo, né? A informática vai passar esse problema para o RH e o RH é que vai fazer na prática aquela coisa, de desconto da folha e tudo mais. Então é importante que o RH trabalhe em conjunto, como eu disse, com o pessoal da informática. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre TI verde, né?
Eu vou pedir para vocês, né, no final aí, fazer um levantamento, um trabalhinho sobre isso. E vou só dar uma introdução aqui, né, falar um pouquinho sobre a importância do TI verde. E aí vocês vão depois dar uma continuidade aí. Bom, TI verde, sua importância para o meio ambiente. Bom, então por que a gente fala isso sobre TI verde? O que é isso, né, TI verde? Então ele começa aqui falando, né, para ajudar a manter a sustentabilidade, né, e os recursos naturais, né, do nosso planeta, diminuindo assim o impacto causado pelo meio ambiente, né, que a tecnologia faz, e, além de questões de economia de energia, né, que engloba toda a cadeia produtiva, desde a extração de minerais até o descarte, né. Então, quais ações que podemos tomar para isso? Lógico que o TI verde ele vem ajudar, principalmente uma das coisas, porque os computadores eles vão cada vez mais se atualizando, né? Então, eu digo TI em todos os sentidos, não só computador, mas celular. O que você faz? Compra um computador novo e descarta aquele, né? Principalmente países do primeiro mundo, aqui que o pessoal não tem tanto dinheiro, mas países do primeiro mundo faz muito isso. E você já deve ter visto aí, por exemplo, o plástico demora anos, né, para desmanchar, né? Então, é uma coisa que vai ficar na terra, no lixão lá, e isso vai consumir anos para se deteriorizar e voltar, digamos assim, à terra, né, a ser destruído totalmente. Então, quanto menos computador tiver, né, que a ideia é essa, até estão diminuindo o tamanho, né, melhor para a natureza. Esse é um dos pontos, né. Então ele está dizendo aqui, eu vou só acrescentar aqui algumas coisas. Por exemplo, backup. Ele está pedindo para quê? Backups que sejam realizados em nuvem, né? Ajuda a diminuir o lixo eletrônico, que é o que eu estava falando agora, né? Que é produzido por mídias, fitas magnéticas, né? O que significa isso? Se você faz um backup na nuvem, né, na internet, você não precisa ter um pendrive, né, para ficar gravando, ou um HD externo, né, para ficar gravando, ou algumas mídias, né, que a gente fala magnéticas, seriam fitas, ou até um CD, DVD, né, que a gente faz um CDzinho. Então isso contribui para quê? Para que tenha menos lixo eletrônico, né? Então já é uma forma também de ajudar você a fazer um backup em nuvem, né? Também é importante. O que mais podemos ajudar aqui? Impressão, né? Hoje em dia, todo mundo sabe que, né, para fazer papel precisa derrubar as árvores. Então é muito importante que você leia, né, um documento no computador ou no celular e não imprima. Só imprima realmente assim em casos necessários, onde o documento precisa ser guardado de alguma forma ou ser levado para ser autenticado, né, ou ser apresentado em algum lugar. Apesar que hoje em dia vocês veem que a gente vai lá no show, você apresenta lá o celular, já está valendo como documento, né? Então é importante também, isso veio ajudar muito, né, o celular principalmente, no TI verde, porque a gente deixou de imprimir muita coisa. Você tinha no computador algum documento, mas você não tinha como levar ele, né, sem imprimir, e com o celular você leva lá e mostra, né, para a pessoa ali na entrada de um show ou de um evento, seja o que for, né. Então é muito importante também ter essa consciência de não ficar imprimindo coisas que não são necessárias, né. Uma coisa que eu já comentei com vocês aqui, porque a gente falou da virtualização, esse é um grande aliado ao TI verde. Por quê? Com a virtualização, como eu já expliquei para vocês, eu posso ter uma máquina e ter 10 dentro daquela máquina, né? Então, isso faz com que eu economize, menos computadores, menos cabos, né? Menos HDs, tudo menos, né? Porque se eu tiver 10, que eu precisaria de 10 máquinas, né? E eu com uma só faço a mesma função de 10, né? E aí eu estou economizando também para a empresa na energia,
né, que consome, ar-condicionado, que é necessário, vai precisar de menos ar-condicionado, né? Então, tudo isso é uma forma de economizar também para a empresa, essa parte de virtualização, como a gente já eu comentei com vocês, né? Então, eu quero agora, vou deixar uma tarefa para vocês, vocês entram lá, para fazer uma pesquisa mais detalhada sobre TI verde, ok? Então é isso, pessoal. Boa semana, né? E fica para essa semana essa tarefa que eu vou postar aí para vocês, ok?